E aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor André. E hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos, pessoal, introduzindo um novo contexto histórico, consequentemente, uma nova escola literária. Como nós já estudamos no início do ano lá o trovadorismo, a próxima escola literária que sucede o trovadorismo é o classicismo, tá? Que nasce nesse momento de renascimento. Bom, primeiramente, pessoal, o que é classicismo? A gente pode interpretar como um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, que iniciou ali a partir do século XV na Europa. Bom, se vocês se lembram, século XV é o mesmo século que começaram as grandes navegações, sobretudo ali nos reinos da Espanha e de Portugal. Bom, pessoal, o nome do movimento classicismo marca o fim da Idade Média para iniciar aí a Idade Moderna. E aí nós temos muitas referências aos modelos clássicos lá gregos romanos, lá na Grécia e Roma. Já no campo da literatura, pessoal, o classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoraram no século XVI, na época do Renascimento, tá? Por isso a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Então, literatura renascentista é sinônimo de classicismo. Bom, pessoal, agora para a gente compreender um pouco sobre o contexto histórico que inseriu este novo movimento literário, movimento cultural artístico. Bom, na Idade Média, período que durou ali dos 10 séculos, do 5 ao 15, o principal atributo da sociedade era a religião. Então existia um pensamento teocentrista. Se nós pegarmos o prefixo tel, ele significa religião. Centrismo é religião no centro do mundo. Então, quais são os principais dogmas que eram neste período da Idade Média, que é desse século V até o século XV? Era a partir da Igreja Católica, que adquiria cada vez mais fiéis, certo? Então, e as pessoas que questionavam esses dogmas, eles eram excomungados, além de sofrer alijamento da sociedade ou até casos de morte. Então, muitos estudiosos foram capazes de propor novas formas de análise do mundo e da vida, saindo daquele pensamento teocentrista da religião, que estivesse além do divino. Ou seja, aí, pessoal, apresentavam questões baseadas na racionalidade humana e no antropocentrismo. Pessoal, antropo significa homem e centrismo aí no centro do mundo. Então, o que vocês têm que ter em mente, pessoal? Saiu daquele pensamento de que a religião era o centro do mundo e nós colocamos a razão, o homem como centro do mundo. Quais foram as principais descobertas nesse período classicista, pessoal? Além das grandes navegações que eu já citei aqui, nós tivemos a Reforma Protestante, que levou àquela crise religiosa encabeçada por Martim Lutero na Alemanha, a invenção na imprensa por alemão Gutenberg, que aí os textos eram impressos e divulgados, saiu daquela tradição oral que nós tínhamos nas cantigas e nós começamos a imprimir textos. Além do fim do sistema feudal, ou seja, aquelas ideias da Idade Média ligadas ao clássico, já era. Aqui há o início do capitalismo, sobretudo com a criação da moeda, pessoal. Foi nessa época que o comércio das grandes navegações mudou da troca para algo monetário. Você adquiria moeda e comprava um produto com aquela moeda, né? Além disso, nós tivemos o cientificismo de Copérnico e Galileu. Perdão, pessoal, o professor está meio gripado, mas não vamos mandar bala ainda na aula. Então, o que eles indagavam com essas questões de ciência, pessoal? Se realmente a Terra era o centro do mundo, né? Se nós éramos os únicos astros do mundo, se a Terra dava, se o Sol dava em volta por Terra, a Terra era algo fixo que não se mexia e era o Sol que se movimentava.
que se movimentavam. Nós sabemos que hoje a Terra possui dois movimentos, o de rotação e o de translação, que foram originados a partir desses pensamentos de Copérnico e de Galileu, que é o nome do nosso colégio. Agora, as principais características, pessoal, desse movimento clássico. E aí, nós temos a valorização do homem, e aí no caso do ser humano, colocando como centro do pensamento e filosófico. Agora, a forma de raciocinar não era só cativante, mas também incentivado e valorizado. Nós temos que ter a razão. Nós tínhamos reflexões constantes sobre o mundo, o lugar e o objetivo do homem no mundo, no universo. Questões que eram completamente ignoradas na Idade Média. Temos, além das valorizações das culturas clássicas, como a grega e a romana, o paganismo visto pela igreja nas obras gregas. Paganismo era exaltado uma vez que centrava a imagem do homem. Nós temos o hedonismo e a busca pela satisfação interior na busca e consolidação dos desejos. Nós temos aí uma ideia de carpe diem, que é aproveitar o dia ao máximo, gozar dos prazeres da vida, viver o mundo com um olhar positivo. Nós temos aí que a noção de que o tempo, a vida e o mundo são efêmeros, estão além do nosso compreendimento. Salientar e exaltar o amor por meio da inspiração platonista. Então o amor era algo idealizado, você imaginava a figura amorosa no mundo ali das ideias de Platão. A estrutura poética desse movimento, que nós vamos estudar mais a fundo na semana que vem, pessoal, eram estrofes demarcadas e rimas presentes. Os versos poéticos eram decassílabos, ou seja, apresentavam 10 sílabas poéticas, que substituíam lá no trovadorismo aquela redondilha maior, que eram 7 sílabas poéticas. Bom, e aí um dos aspectos mais importantes deste movimento, pessoal, são os pensamentos paradoxais, ou seja, contraditórios, tanto as ideias, as palavras e os pensamentos, tá? Bom, o professor trouxe alguns movimentos artísticos que foram produzidos neste contexto histórico, pessoal. Nós temos aí a Mona Lisa, o nascimento da Vênus. Aqui nós podemos observar a valorização da cultura greco-romana, idealizando ali a deusa Vênus, faz parte da cultura romana. Nós temos aqui a figura do homem como centro do mundo, perdão pessoal, a figura do homem como centro do mundo, né? Não só agora a religião como centro do mundo, e sim o homem. Bom pessoal, por hoje é isso, essa introdução sobre o classicismo e nesse período renascentista, tá? O professor gostaria que vocês realizassem os exercícios 1 e 2 da página 48 da apostila grossa, tá? Com a aula que o professor deu, vocês já são capazes de responder esses dois exercícios. E a tarefa fica para o dia 19. Bom pessoal, obrigado pela atenção e a gente se vê numa próxima. Até mais.